aulas para ministrar para vocês, exatamente para que vocês tenham essa mesma convicção, essa mesma certeza no coração de que o nosso Salvador em breve voltará nas nuvens dos céus e nós o veremos e moraremos a eternidade ao lado dele. Então nós fazemos votos, desejamos que você tenha nesse momento uma boa aula, que ela possa ser ilustrativa, elucidativa e principalmente definitiva na nossa vida, que as verdades que aprenderemos hoje sejam de modo a transformar os nossos corações. Eu pediria nesse momento que você, por favor, curvasse a sua fronte, você fechasse seus olhos, e nós vamos ter uma palavra de oração, então, para iniciarmos o estudo desta tarde. Vamos orar. Nosso amigo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, nos achegamos até o teu trono nesse momento, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo quem tu és e louvando ao teu nome, porque a tua misericórdia mais uma vez se renovou em nossa vida. Temos nessa tarde uma nova oportunidade concedida pelo Senhor de nos achegarmos e estudarmos juntos a tua palavra. Isso é um milagre que o Espírito Santo tem feito em nossos corações e pedimos nesse momento que o mesmo Espírito que influenciou e inspirou os profetas a escreverem essas profecias e a deixarem esse material tão belo e profundo para nós, que é a Bíblia, ele também nos inspire nesse momento. E que a tua palavra seja, ao ser aberta, ela possa transformar os nossos corações, seja definitiva em nossa vida. Por favor, tome o William em tuas mãos, que mais uma vez vai dar continuidade ao estudo da semana passada, e que o teu nome seja honrado nessa tarde. É o que pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Eu vou deixar agora a palavra com o nosso irmão William. Nós dividimos, como nós falamos a semana passada, o estudo em 2 etapas. Hoje, então, é a segunda etapa do estudo que nós iniciamos a semana passada. Então, William, por favor, a palavra é sua. Fique à vontade. Obrigado. Boa tarde, amigos. Tudo bem com vocês? Eu saúdo a cada um com a paz de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de hoje começar de um jeito diferente, mencionando o nome de algumas pessoas que estão aqui na nossa aula, né? Eu estou vendo aqui na sala de aula que temos... Eu não conheço, né, a maioria das pessoas que estão aqui, mas vou mencionar o nome e que Deus te abençoe. Temos aqui a Maria Aparecida, temos a Michele, o Cícero, a Gislaine, o casal Sandy Robson, o Marcos Paulo, a Cristina, a Elisa. Um abraço para vocês. Rodolfo também, Everton, a Marilda, a Odete, a Evelyn, o Diogo, a Sabrina, a Luciane, todos vocês, que Deus te abençoe. Tem gente aqui entrando ainda, que eu espero que esse estudo de hoje seja uma bênção para todos nós, que essa aula seja, né, de grande proveito espiritual para nós. Temos aqui, alguém escreveu aqui no chat, o Rodolfo, de Guarulhos. Um abraço, Rodolfo. Se eu não me engano, o Rodolfo é amigo de um amigo meu, o Valdir. É isso mesmo, Rodolfo? Escreve aí no chat, eu acho que é isso. Mas seja bem-vindo, é isso mesmo, ele respondeu aqui. Rodolfo, um abraço para você, e quando eu encontrar com o Valdir aí, vou falar para ele que você está participando das aulas aí, tá bom? O Valdir é uma bênção. Ele cantou, não sei se você sabe, mas o Valdir ele tem uma voz linda, canta, toca violão. Ele é uma bênção. Hoje nós vamos continuar o assunto sobre o chifre pequeno. Talvez você já esteja até cansado desse assunto. Falei assim, de novo o chifre pequeno, não acredito, vai falar desse assunto de novo. Nós vamos repetir o assunto, vamos continuar o assunto, porque não é um assunto tão simples, é um assunto profundo, que tem muito conteúdo. E nós estamos batendo nessa tecla, insistindo nesse assunto, porque o chifre pequeno, esse personagem, ele é central na compreensão das profecias. Ele não é o mais importante na profecia, lógico, que a profecia tanto de Daniel quanto do Apocalipse, o personagem central é Jesus Cristo, mas quando nós falamos de eventos finais, de tempo do fim, o chifre pequeno, ele tem uma participação toda especial. Então nós precisamos compreender e estudar esse assunto, né, porque senão não entenderemos muitos aspectos da profecia, se não entendemos quem é esse personagem e qual a sua função. Lembre, na semana passada, eu comecei até falando isso, mais importante do que entendermos a identidade, quem é o chifre pequeno, nós precisamos entender a sua atuação. Qual que é a influência dele no cristianismo? Qual que é a influência do chifre pequeno no mundo político e social? O que ele faz? A gente precisa entender as características. Isso é a parte principal quando nós estudamos sobre o chifre pequeno. A identidade faz parte? Faz. Mas o principal são as características do chifre pequeno.
na questão profética, tá bom? Então, vou compartilhar minha tela aqui. E nós já vamos começar aqui o estudo 2. Hoje, estudo 8, desculpem, é o 8º estudo, mas hoje é a segunda parte do tema Identificando o Chifre Pequeno, tá? Na semana passada, nós já vimos boa parte sobre o chifre pequeno e hoje vamos continuar para termos uma compreensão, talvez, espero que completa desse assunto, tá bom? Então, vamos lá. Eu aqui até coloquei errado, desculpem, eu coloquei aula 7, eu acabei esquecendo de trocar aqui, mas hoje é aula 8. Espera aqui que o meu computador travou. Isso. Então, quando nós estudamos as profecias de Daniel e também de Apocalipse, um assunto que é fundamental ali são os impérios mundiais. Então, nós já vimos 2 profecias, a profecia de Daniel 2, da estátua do sonho de Nabucodonosor, e a profecia de Daniel 7, onde nós vimos ali 4 animais terríveis, e depois 10 chifres e um chifre pequeno. Esses impérios mundiais, a história do mundo é contada aqui nessas profecias, tá bom? E eu gostaria de relembrar algo que eu já falei, mas eu gostaria de frisar isso mais uma vez. Cada nova profecia que Deus dá, seja em Daniel quanto no Apocalipse, essas profecias dão mais luz, elas ampliam as profecias que foram dadas anteriormente. Então, em Daniel 2, nós temos ali uma compreensão básica sobre os impérios mundiais. Em Daniel 7, nós temos um acréscimo de informações, compreendemos melhor. Quando vamos a Daniel 8 também, compreendemos mais detalhes sobre os impérios mundiais. E quando nós chegamos no livro do Apocalipse, ali nós temos uma amplitude, ali nós temos uma compreensão muito maior sobre detalhes dos impérios mundiais nesses últimos dias, tá bom? Então vamos lá. Só recapitulando, tenho feito isso, fiz isso na aula passada e vou fazer hoje de novo. Nós temos ali na profecia o leão, o urso, o leopardo, o animal terrível, os 10 chifres e o chifre pequeno. Já sabemos que o leão é a Babilônia, o urso representava a nação da Medopécia, o leopardo representou a Grécia, o animal terrível foi Roma, e da cabeça do animal terrível, lembrem-se, da cabeça do animal terrível, Daniel 7 nos diz que surgiram 10 chifres. E depois surge um 11º chifre, que é o chifre pequeno. Esse chifre, ele começa pequeno, mas ele se engrandece e ele se torna tão poderoso que ele faz o quê? Ele destrói 3 desses 10 chifres. Então, nós vamos continuar esse assunto hoje. Quem é o chifre pequeno? Já vimos na semana passada as características de perseguição e tudo mais do chifre pequeno, mas hoje vamos compreender mais alguns detalhes. Eu gostaria de começar lendo Daniel, capítulo 2, versículos 38 a 40. Abra aí a sua Bíblia. Estou com a minha Bíblia aqui, olha aqui, Daniel 2. Então, abra aí a sua Bíblia. Se você não estiver com Bíblia, você pode acompanhar aqui na tela, mas é importante abrirmos a palavra, termos contato com ela, porque essa aqui é a palavra de Deus, tá? Ela foi revelada aos profetas, mas é a palavra de Deus, do Senhor. Então, é uma bênção toda especial para aqueles que estudam a palavra. Então, abra aí Daniel 2, 38 a 40. Olha que interessante que diz esse texto. Diz assim: isso aqui é um diálogo entre Daniel e o rei Nabucodonosor, quando Daniel revelou o sonho da estátua. Lembra o sonho da estátua que já estudamos? Então, nós vamos aqui ler agora esse diálogo entre Nabucodonosor e Daniel. Daniel revela o sonho para Nabucodonosor. Ele diz o seguinte: tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Olha que interessante. Daniel diz que os metais da estátua, a estátua tinha a cabeça de ouro, o peito de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro. Esses metais representavam reinos. E ele diz para Nabucodonosor o seguinte: Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele fala assim, tu és a cabeça de ouro. Quando Daniel fala isso, ele estava querendo dizer assim, o seu reino é a cabeça de ouro. Não é ele em si, mas o reino. Isso fica claro porque no verso diz assim, depois Daniel continua dizendo, olha, depois do seu reino, que é o primeiro agora, que é o reino vigente, virá o segundo reino, o outro reino que ele diz aí.
Depois ele diz um terceiro reino de bronze e um quarto reino. Então percebam, na profecia, presta atenção, esse é um detalhe muito importante. A profecia não fala de indivíduos. A profecia fala de reinos, de poderes, de nações que influenciam o mundo. Ah, mas você vai dizer, mas Daniel falou para Nabucodonosor, tu és a cabeça de ouro. Claro, ele disse isso porque ele estava na presença de Nabucodonosor, e Nabucodonosor é o rei da Babilônia. É a mesma coisa que alguém falasse assim, imagine um estrangeiro, imagine que eu fosse da França e eu perguntasse para vocês, e algum de vocês falasse assim, olha, você já ouviu falar de Jair Messias Bolsonaro? Logicamente, se eu fosse um francês, eu ia falar assim, sim, eu já ouvi falar dele. E qual que seria o primeiro pensamento que viria à cabeça de um francês quando falasse a palavra Jair Bolsonaro? Ele ia pensar Brasil. Por que ele ia pensar Brasil? Porque Bolsonaro é o presidente do Brasil. Só que ele representa uma nação. Então, quando Daniel fala para Nabucodonosor, olha, você é a cabeça, ou seja, o seu reino que está acontecendo, que está vigente, é o seu reino. E ele deixa claro, vira o segundo reino, o terceiro reino, o quarto reino. Ou seja, 2 pontos importantes. A profecia fala de reino e não de indivíduos, tá bom? Reinos e não de indivíduos. Deus descreve as nações do mundo, os impérios mundiais. E esses impérios que Deus descreve não são qualquer impérios, não são qualquer reinos, não são qualquer poderes que surgiram no mundo, não. São reinos, são poderes que dominam sobre a terra, que têm grande influência mundial. Ou seja, quando nós falamos do animal terrível e espantoso, quando nós falamos do leopardo, do urso, nós não podemos estar falando de nações fracas. Nós não estamos falando, por exemplo, desculpem, do Brasil, né? Porque o Brasil é um país importante, mas não tem influência mundial, não determina a origem das nações, o rumo das nações. Então, não estamos falando de nações assim, nós estamos falando de poderes que têm grande influência no mundo. E por que a profecia não menciona indivíduos, não fala do presidente A, presidente B? Porque esses homens surgem, os reis surgem, e daqui a pouco eles morrem e vêm outros. Daniel falou para Nabucodonosor, olha, você é a cabeça de ouro, o seu reino é a cabeça de ouro. Só que o próprio Nabucodonosor, depois, o reino dele foi substituído, o seu filho, neto ali, assumiu o seu reino. Então, percebam que a profecia fala de nações, de poderes. Tudo bem até aí? Por que isso é importante eu estou frisando essa parte? Porque há interpretações normalmente, as preteristas que jogam tudo para o passado, há pessoas que falam assim, não, a representação do chifre pequeno representa um rei que teve lá na antiguidade, um rei no tempo lá da Grécia, um rei no tempo de Roma. Não, a profecia, ela fala de reinos. Isso fica muito claro em Daniel 2. Em Daniel 7 também fala sobre isso. Olha lá. Daniel 7, na visão dos 4 animais, que também representam os mesmos reinos da estátua. Nós já vimos sobre isso. Lá tem um texto bem interessante. Daniel 7, 23 diz assim, então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará os pés e fará em pedaços. O quarto animal nós já estudamos, sabemos que é Roma, tá? Esse império terrível que teve na história da humanidade, um dos mais cruéis, que foi o Império Romano. Mas diz aqui que o quarto animal, que era um animal terrível e espantoso, ele era um reino. Entenderam aí? Ele era um reino, não era um indivíduo. Por que ele era um reino? Porque os reinos é que são mencionados na profecia. Logicamente, há reis que os representam, mas os reis nascem, morrem, são substituídos por outros reis. Mas o reino continua até cumprir o seu período profético. Então, a profecia, eu volto a repetir, ela não fala de indivíduos, ela fala de reino, de poderes, de nações. Então, quando nós pensamos no chifre pequeno, que chifre em profecia também significa poder, também significa reino de influência mundial, nós temos que pensar em poderes, em sistema político, religioso. Não estamos falando aqui de algo que não tem grande influência. Nós estamos falando de nações que têm influências mundiais. É isso que a profecia menciona, tá bom? Então vamos continuar aqui. Na semana passada, eu vou fazer uma breve recapitulação agora. Se você não estudou aí, não esteve na semana passada na aula 1, talvez você tenha um pouco de dificuldade, não tem problema, inclusive eu até mandei essa tabela no grupo,
você pode assistir a aula da semana passada, que eu já coloquei o link no YouTube, tá? Eu coloquei o link do YouTube no grupo, no nosso grupo, tá bom? Então, você pode assistir a aula 7. Então, na aula passada, eu mostrei uma comparação entre o chifre pequeno de Daniel 7 e a besta do mar de Apocalipse 13. Eu espero que não esteja sendo confuso na sua cabeça, porque eu agora estou colocando um outro personagem nessa história, mas a gente chegou à conclusão, na semana passada, apresentei isso para vocês, que o chifre pequeno é o mesmo poder da besta do mar. São símbolos diferentes, mas é o mesmo poder. Por que Deus, lá para João, no Apocalipse, ele volta no assunto do chifre pequeno? Porque cada nova profecia, como eu já disse, Deus vai acrescentando informações diferentes sobre aquela mesma profecia, para que os profetas compreendam mais, para que nós, estudantes da palavra, venhamos a entender mais as profecias. Deus revela os seus segredos para os seus servos, diz Apocalipse 1. Então, Deus vai revelando, a luz ela é progressiva. Deus não dá toda a luz de uma vez. Deus não joga, já dá arroz e feijão já de uma vez para nós. Não, primeiro Deus vai dando leite, depois Deus vai aumentando, vai dando papinha, vai dando ali feijão, um caldo de feijão, e ele vai aumentando até chegar no arroz e feijão de coisa mais substancial. A profecia é assim, Deus vai acrescentando informações a cada nova profecia. Então, vamos lá. O chifre pequeno é o mesmo poder da besta do mar. Como é que eu sei isso? A besta do mar de Apocalipse 13, ela blasfema contra Deus. Daniel 7:25, nós vemos que o chifre pequeno blasfema contra Deus. O chifre pequeno, ele persegue o povo de Deus. A besta do mar também persegue o povo de Deus. O chifre pequeno, ele venceu o povo de Deus, ou seja, levou muitos do povo de Deus à morte. A besta do mar também levou muitos do povo de Deus à morte, porque venceu, diz Apocalipse 13. O chifre pequeno, em Daniel 7:25, nós vemos que o chifre pequeno ele teve um período de supremacia, onde ele guerreou, onde ele perseguiu e matou. A besta do mar também é a mesma coisa, também teve um período de tempo. Então, se eles têm as mesmas características, eles só podem ser o mesmo poder. E esse conceito, amigos, não é apenas uma interpretação minha, uma interpretação da igreja ao qual eu frequento, não. Essa é uma interpretação que milhares de cristãos ao longo da história da humanidade acreditaram. Os principais reformadores, como Martinho Lutero, Calvino e outros tantos, os primeiros pais da igreja no primeiro, segundo, terceiro século, eles acreditavam que o chifre pequeno e a besta do mar eram o mesmo poder. Então, eu não estou mencionando nada novo aqui, tá bom? Então, vamos lá, Daniel 7 e Apocalipse 13, a nossa conclusão básica é que eles são o mesmo poder, o chifre pequeno e a besta do mar. Na semana passada, na aula 7, eu vou fazer aqui um resumo, né, que eu até coloquei no último slide da semana passada, sobre o chifre pequeno, sobre a identidade, para a gente entender quem ele é. O chifre pequeno, ele é um poder político-religioso, tá? Então, nós já vamos eliminar, eu mencionei o Brasil aqui, que o Brasil não pode ser o chifre pequeno, porque o Brasil é um país pequeno. Então, o Brasil também não pode ser o chifre pequeno. Por quê? Porque o Brasil é um poder político. Nós temos uma religião principal, que é o cristianismo, o catolicismo, mas o Brasil não é uma igreja, o Brasil é um poder político. Então, não pode ser o Brasil. O chifre pequeno é um poder político-religioso. Vamos ver mais uma característica. O chifre pequeno participou da queda de Roma, destruindo 3 povos bárbaros. Ou seja, o chifre pequeno ele vem da Europa. Como é que Roma foi destruída? O quarto animal, o Império Romano, como eu disse, demorou ali cerca de quase 200 anos até o Império Romano ali, ele chegar ao seu fim. Povos bárbaros invadiram Roma e foram minando, com o passar dos anos, o poder de Roma, até que no ano 538, quando esses 3 povos bárbaros foram finalmente destruídos, o poder de Roma foi totalmente aniquilado. E ali o chifre pequeno teve preeminência. Esses povos bárbaros e o chifre pequeno, eles nascem da Europa, diz a história. Então não pode ser também o Brasil, porque o Brasil, ele nasceu lá em 1500, não foi na época lá do Império Romano, da queda do Império Romano. A queda do Império Romano foi nos séculos 4 e 5. Então não pode ser o Brasil também. Só estou usando o Brasil como exemplo para você começar a pensar em quem é o chifre pequeno. O chifre pequeno ele recebeu um golpe em 1798, mas permanecerá até Jesus voltar.
Nós vimos ali que o chifre pequeno, em 538, ele destruiu o último povo bárbaro, ele desses três, conforme a profecia, e durante 1260 anos ele teve supremacia, perseguindo, matando, colocando reis, tirando reis. E em 1798, o imperador francês Napoleão Bonaparte mandou prender ali o líder do chifre pequeno, e aí cessou-se por um tempo esse poder, essa supremacia do chifre pequeno. Mas nós vamos ver hoje que esse poder vai ser retomado conforme a profecia diz. Mas vamos lá. Quarto ponto. O chifre pequeno dominou e perseguiu o povo de Deus durante 1260 anos. Acabei de falar isso e nós vimos na semana passada. Quinto ponto. O chifre pequeno e a besta do mar, de Apocalipse 13, são o mesmo poder da profecia. Também já falei isso agora há pouco. E o último ponto, que é o que nós vamos destacar muito agora, a partir de agora, é que o chifre pequeno ataca o santuário de Deus. Eu vou até tomar uma água aqui, porque agora nós vamos entrar em bastante assunto importante. Como é que o chifre pequeno ataca o santuário de Deus? O santuário de Deus está lá no céu. Jesus intercede por nós, como já vimos no estudo número 6. Então, como é que o chifre pequeno, que é um poder aqui da Terra, consegue influenciar o céu? Como é que pode isso? É o que nós vamos ver na aula de hoje. Em Êxodo 25:8, nós vimos ali um santuário que foi construído na Terra. Mas esse santuário, ele que era responsável pela expiação dos pecados, pelo perdão dos pecados do povo, ele foi ali, perdeu sua validade quando Jesus morreu na cruz e pagou ali pelos pecados. Porque Jesus era o cordeiro que era simbolizado ali nos sacrifícios diários no santuário terrestre. Mas aí agora, em Hebreus 5, é nos dito que há um santuário no céu, onde Jesus está intercedendo por nós. Esse santuário não foi feito por mãos humanas. O próprio Deus construiu esse santuário e Jesus intercede por nós hoje lá, quando pecamos e pedimos perdão pelos nossos pecados. Qual que era a principal atividade no santuário terrestre e é hoje no santuário celestial, que é o santuário que ainda está em funcionamento, digamos assim? A principal atividade era a expiação dos pecados, o perdão dos pecados. Tudo bem? Vamos lá. Vamos agora até Daniel, capítulo 8, versículos 10 a 12. E eles nos dizem assim: o chifre pequeno, ele cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra a verdade e o que fez prosperou. Percebam aqui, eu já disse na semana passada, o chifre pequeno ele tem uma ação horizontal e também vertical. Ou seja, ele tem influência na terra e tem influência nas coisas do céu também. E diz aqui que ele deita a verdade por terra, ele prospera com essa mentira que ele promove, mas diz aqui um ponto interessante, ele engrandece até o príncipe do exército. Ele cresce a atingir o exército dos céus. Ou seja, as coisas que estão no céu. A administração de Cristo em nosso favor, ele ataca isso. Quem que é o príncipe do exército do céu, irmãos? O príncipe do exército dos céus é Jesus Cristo. Jesus é o príncipe do exército dos céus. E esse chifre pequeno, ele engrandece acima de Cristo. Ele quer ser como Cristo. Olha que terrível. Lembram? Nós precisamos compreender as características do chifre pequeno. É muito importante, além da identidade, a principal informação é entender a atuação do chifre pequeno. Ele quer tomar o lugar de Cristo lá no santuário. O que Cristo faz no santuário por nós? Ele expia os nossos pecados, ele perdoa os nossos pecados. E essa ação, o chifre pequeno, ele quer tomar. Ele diz que ele tem autoridade, ele é que manda, ele que pode fazer isso. É dessa forma que ele atinge o exército dos céus. Porque o chifre pequeno ele não pode ir lá no céu. Ele não tem como ir lá, porque ele é um poder terreno. Mas o chifre pequeno, ele ataca o céu, substituindo aqui na terra as coisas de Deus. E olha como que ele faz, isso fica muito claro, porque diz aqui que ele diz assim na segunda parte, o exército lhe foi entregue, o sacrifício diário por conta das transgressões, e ele deita a verdade por terra. Ele deita a verdade por terra onde? Aqui. E ele prospera com essa mentira. E ele substitui a intercessão de Cristo.
Ele substitui, ele elimina as coisas dos céus. Olha o que diz Apocalipse 13. Olha como o chifre pequeno ataca o céu. Aqui em Apocalipse 13 está falando de quem? Da besta do mar. E nós já sabemos que a besta do mar é o mesmo personagem do chifre pequeno de Apocalipse 7. Chifre pequeno e besta do mar é o mesmo personagem. Olha o que diz Apocalipse 13, 6. Olha como que é o mesmo personagem. Diz assim: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o quê? O tabernáculo, a saber os que habitam no céu. De que tabernáculo, de que santuário Apocalipse 13 está falando? A besta do mal, o chifre pequeno, eles difamam qual tabernáculo? O tabernáculo do céu, porque o texto é bem claro, ele difama o nome e difama o tabernáculo e os que habitam no céu. Ele está falando do santuário do céu. Ele nem poderia estar falando da terra. Por quê? João escreveu o livro do Apocalipse, ele teve as visões entre o ano 95 e o ano 100, segundo dizem os historiadores, os estudiosos da Bíblia. E o santuário terrestre, aquele construído lá pelos judeus, ele foi destruído, sabe quando? No ano 70 pelos romanos. Então, quando João escreveu, teve as visões do Apocalipse, ele não estava falando do santuário terrestre, ele estava falando claramente do santuário do céu, os que habitam no céu. O chifre pequeno ataca o santuário do céu. Mas como? Essa é a pergunta. Vamos prosseguir aqui. Como o chifre pequeno pode interferir no trabalho do santuário? Jesus está lá intercedendo por mim hoje. Quando eu e você pecamos e pedimos perdão para Deus, Jesus perdoa os nossos pecados através da sua intercessão diante do Pai. Através do seu grande amor, ele apresenta as suas feridas na mão. Jesus foi crucificado por nós e as suas feridas estão em suas mãos. Ele apresenta isso por nós. Ele fala assim: olha, eu morri por ele. Eu morri por eles. Então, Pai, perdoa os seus pecados. Olha que mensagem maravilhosa que nós vemos na profecia. Jesus intercede por nós. Só que o chifre pequeno, ele não gosta dessa mensagem. Pelo contrário, ele lança essa verdade por terra. Ele ataca essa intercessão de Cristo. E a gente vai ver aqui agora coisas bem interessantes. Diz assim, Apocalipse 7:20, desculpem, Daniel 7:20, Daniel diz assim sobre o chifre pequeno: ele tem uma boca que falava com insolência. Daniel 7:25, proferirá palavras contra o Altíssimo, ou seja, contra Deus. Olha, ele tem uma boca que fala contra insolência e ele profere palavras contra Deus. Como é que ele faz isso? Ele fica daqui gritando, xingando a Deus? É isso que ele faz? Não, ele não age assim. O chifre pequeno é um sistema de engano. Quando uma pessoa está sendo enganada, a pessoa percebe. Não sei se você já teve uma namorada ou namorado, e eu espero que você não tenha sido nunca enganado pelo seu namorado ou namorada. Vamos supor que você teve uma namorada ou um namorado e você foi enganado por essa pessoa. Enquanto você estava sendo enganado, traído ali, por algum motivo, você não sabia que estava sendo enganado. Só que a partir do momento em que te contaram, olha, essa pessoa está te traindo, você está sendo enganado, e agora você já não está sendo enganado mais. Porque te contaram a verdade, você sabe o que está acontecendo. Aqui é a mesma coisa na profecia. O chifre pequeno, ele trabalha com engano. Ele profere palavras contra o Altíssimo de uma maneira mascarada, de uma maneira que faz com que as pessoas não percebam. Porque se ele falasse contra Jesus Cristo de uma maneira clara e atacasse Jesus, atacasse o Altíssimo, o que aconteceria? Todas as pessoas perceberiam quem é o anticristo, quem é o chifre pequeno, quem é a besta do mar. Quem consegue compreender a identidade do chifre pequeno, amigos? Aqueles que estudam as profecias. Eu, você, aqueles que estão buscando, orando a Deus, pedindo entendimento da palavra, que estão preocupados com o tempo que vivemos, onde temos aí uma pandemia, onde temos um momento ao qual nunca houve na história da humanidade, onde o mundo inteiro está afetado, onde a nossa rotina foi afetada, onde sinais estão acontecendo diariamente. Percebam, o chifre pequeno trabalha com engano. Eu volto a frisar isso, trabalha com engano. Mas Deus está trazendo a verdade para mim e para você. Eu também estou aprendendo nesse estudo. Você está aprendendo. E nós vamos ter, claro, nessa tarde, noite aqui, final de tarde, quem é o chifre pequeno. Porque Deus vai mostrar para a gente, através da sua palavra, não através do meu entendimento,
do meu estudo de história, não, é através da palavra. Olha o que diz Apocalipse 13, 5. Que agora é sobre a besta do mar, mas já sabemos que a besta do mar também é o chifre pequeno, é o mesmo personagem. Diz assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Então, o chifre pequeno, a besta do mar, falam com blasfêmia, com arrogância, com insolência contra Deus. Só que as pessoas não percebem, porque ele faz de uma forma mascarada, volta a repetir. Se ele fizesse de uma maneira clara, todos perceberiam seu caráter. Se alguém chega e fala assim, olha, eu sou do diabo, eu faço a vontade do diabo, Quem que não vai saber? Quem que vai acreditar nessa pessoa? Nesse poder? Nesse reino? Ninguém. Agora, se esse poder disser, olha, eu sou da parte de Deus, eu sou poderoso, Deus é que me instituiu, muitos acreditam, porque muitos não estão estudando a profecia, estão apenas tendo uma vida espiritual superficial, não estão buscando na palavra, mas aqueles que buscam a palavra, esses conseguem compreender o engano do chifre pequeno e a sua atuação. Vamos lá. Agora é um ponto interessante que precisamos entender. Nós acabamos de ver aqui em Daniel 7 e Apocalipse 13 que o chifre pequeno usa de blasfêmia. Mas o que é blasfêmia na Bíblia? Essa é uma pergunta interessante. Você deve ter ouvido falar essa palavra blasfêmia, né? O que é blasfemar contra Deus? Vamos ver, a própria Bíblia vai nos responder agora. Vamos lá, João 10, versículo do 30 ao 33. Gravem esse conceito de blasfêmia. Isso é muito importante na profecia. Diz assim, João 10, 30 a 33. Olha o princípio que nós estamos usando a cada estudo. A Bíblia interpreta a Bíblia. As profecias são compreendidas pela própria Bíblia. Não é por uma interpretação fantasiosa e a gente está supondo. Não, é a própria Bíblia que revela. E diz assim, João 10, 30 a 33. Eu e o Pai somos um. Jesus aqui falando. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai. Por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus. Não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia. Pois sendo tu homem, te faz Deus a ti mesmo. Amigos, Jesus foi acusado de blasfemar. Por que Jesus foi acusado de blasfemar? Porque ele disse assim, eu e o Pai somos um, nós estamos no mesmo nível. Ou seja, Jesus estava falando assim, eu sou divino. Eu estou aqui em forma humana, mas eu sou um ente divino. Isso é blasfêmia? Para os judeus que não aceitavam a divindade de Jesus era. Mas a gente sabe que não, nós sabemos pela Bíblia que Jesus é Deus. E aí Jesus foi acusado de blasfêmia. E diz o texto que, diz assim, na parte que está grifada em vermelho, e sim por causa da blasfêmia, pois sendo tu homem, te faz Deus a ti mesmo. O que é blasfemar contra Deus? O que é blasfêmia na Bíblia? É quando uma pessoa, um homem, se coloca como sendo Deus. Entenderam? Quando alguém se porta como Deus e age como se fosse Deus, esse alguém está blasfemando. Então, o que o chifre pequeno faz para enganar? Como é que ele engana e ninguém descobre? Ninguém não. Aqueles que estão estudando descobrem, mas os que vivem de uma maneira superficial, que não se dedicam no estudo da palavra, como é que esses são enganados? Porque o chifre pequeno, ele blasfema. Ele se diz Deus. Ele se porta como Deus sem falar de uma maneira aberta. E assim ele vai enganando, ninguém percebe. Ele vai agindo como Deus, buscando, tomando os atributos de Deus. Vamos ao próximo texto. Lucas 5, versículo 21, nós vamos entender mais esse conceito de blasfêmia. Aqui é um exemplo muito claro que vai nos mostrar sobre o chifre pequeno. Diz assim, vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Jesus curou um paralítico nesse contexto. E ele disse para o paralítico, homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo, quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Olha o que acontece aqui nessa história. Jesus cura um paralítico e aí ele diz para o paralítico, paralítico, os teus pecados estão perdoados. Os fariseus e escribas, ouvindo isso, eles ficam preocupadíssimos e eles acusam Jesus e falam assim, quem que é esse Jesus aí? Ele está blasfemando, porque ele está perdoando pecados e só Deus pode perdoar pecados. Ou seja, o texto é muito claro, quem perdoa pecados está blasfemando.
Jesus blasfemou? Não. Mas na cabeça dos fariseus, sim, porque eles não aceitavam Jesus como Messias, como Deus. Então Jesus não pecou, Jesus não blasfemou. Agora, um ser humano, quando diz assim, olha, eu perdoo todos os seus pecados, esse ser humano está blasfemando contra Deus. Porque o único que tem autoridade para perdoar pecados é quem? Segundo a Bíblia, Jesus Cristo. O único que morreu na cruz, que pagou a nossa culpa lá na cruz, porque nós merecemos a morte, porque o salário do pecado é a morte, segundo diz a Bíblia em Romanos 3. O salário do pecado é a morte. Jesus morreu em nosso lugar. Então ele é o único que tem direito de perdoar os nossos pecados. Quando um ser humano se coloca como alguém que pode perdoar pecados, ele está blasfemando. O chifre pequeno, ele blasfema contra Deus. Ou seja, o chifre pequeno, ele diz que ele tem autoridade para perdoar pecados. E agora eu gostaria de muita atenção da sua parte, que agora nós vamos entrar num assunto uma parte bem profunda sobre a identificação do chifre pequeno. Eu não sei a sua religião, qual igreja que você frequenta, mas eu acredito que se você está participando dessas aulas, você quer ouvir a verdade e não a mentira, certo? Alguém aí quer ouvir a mentira? Se vocês quiserem ouvir a mentira, eu posso falar aqui mentiras para vocês. Não é isso, né? Vocês querem ouvir a verdade, né? Então, se vocês querem ouvir a verdade, eu acredito nisso. Então, é a verdade que nós vamos agora explanar. Quem é o chifre pequeno? E eu, infelizmente, eu vou ter que identificar quem é o chifre pequeno. Por que eu digo infelizmente? Porque o chifre pequeno, como já foi mencionado, ele é um poder político-religioso. Então, por ele ser um poder político-religioso, ele tem influência política e tem influência religiosa. Ou seja, há pessoas sinceras, verdadeiras, que estão sendo enganadas, que fazem parte da religião, do sistema religioso do chifre pequeno. Então, por isso que eu digo, infelizmente, eu tenho que revelar agora a identidade do chifre pequeno e mostrar como ele blasfema. Porque há pessoas sinceras lá, há pessoas verdadeiras que, conforme a luz que tem, estão ali fazendo o melhor, e Deus aceita esse melhor dessas pessoas. Mas, infelizmente, o sistema religioso que essa pessoa está inserida é o sistema do chifre pequeno, é o sistema pagão de adoração, não é um sistema que ataca o santuário, que substitui a intercessão de Cristo. Então, eu vou ter que apresentar aqui agora, tá bom? Então, vamos lá. O próximo slide. Vou perguntar para vocês aqui a respeito de um fato que aconteceu agora nos nossos dias. Isso foi noticiado na mídia aí, grandemente. O Papa Francisco, ele decretou um perdão total dos pecados para pessoas que têm Covid-19, que morreram de Covid-19. Ele perdoou os pecados de todas as pessoas que estão com Covid-19. Eu não sei se tem alguém participando aqui dessa aula que pegou Covid-19 ou que tem um parente, um amigo. Saiba de uma coisa, ele diz que ele perdoou o pecado dessas pessoas. Agora eu pergunto para você, seja bem sincero, blasfêmia na Bíblia é perdoar pecados, é se colocar no lugar de Deus, certo? É isso que a Bíblia nos diz. Nós lemos 2 textos bem claros sobre isso. Quando alguém diz que perdoa pecados, quando alguém se coloca no lugar de Deus, esse alguém está blasfemando. Então eu pergunto, o que esse sistema político-religioso, que é o sistema do Vaticano, que eu não sei se você sabe, mas o Vaticano, ele é um país, tá? Ele é o menor país do mundo. E além de ser um país, ele é também uma religião, a religião mais importante e mais influente do mundo. Então, irmãos, esse poder está blasfemando contra Deus. Eu tenho que falar a verdade, não posso falar mentira, ele está blasfemando, porque eles não têm autoridade para perdoar pecados. Eu não estou falando aqui, lembrem, eu não estou falando de indivíduos, a profecia não fala de indivíduos, não estou falando apenas desse Papa, porque surge um Papa, esse vai morrer, vai vir outro, vieram outros na história da humanidade, eu estou falando aqui de um sistema, o sistema do chifre pequeno. Esse homem, o Papa Francisco, ele é um representante desse sistema. E esse sistema, ele blasfema contra Deus. Não apenas agora no nosso tempo, no século XXI, não, mas ao longo de toda a sua atuação. A intercessão de Cristo lá no santuário, ele diz, não, Jesus perdoou os pecados, ele fala, não, eu perdoo o pecado de vocês. Percebam? Isso é blasfêmia. Isso é se colocar no lugar de Deus, e é isso que o chifre pequeno faz. Vejam essa imagem. Olha como o santuário ele é atacado. Vemos aqui
uma imagem do Papa Francisco, que é o representante do sistema do chifre pequeno, e ele está segurando aí, sabe o que ele está segurando na mão? Um incensário. Um incensário. Peraí. No santuário terrestre, que já não existe mais, porque ele perdeu o efeito quando Jesus morreu e foi destruído no ano 70, no santuário tinha incensário? Se a gente lê na Bíblia, sim, tinha um incensário. Só que não temos mais santuário terrestre e hoje nós temos só o santuário celestial, onde Jesus ministra por nós. Então, se nós temos uma intercessão no céu e temos Jesus intercedendo por nós, o incensário da terra não é mais válido, não é mais necessário ter incensário aqui na terra. Porque o nosso sumo sacerdote é Jesus Cristo, segundo a Bíblia em Hebreus, capítulo 8. Jesus é o nosso único intercessor, ele é o nosso sumo sacerdote. Mas o Papa aqui, ele segura o incensário. Ele está com uma roupa, percebam essa roupa que ele está vestido? É uma roupa de sacerdote. Ele está se apresentando como sacerdote. Um incensário lá do Antigo Testamento, um incensário bíblico, porque ele está dizendo assim, olha, a intercessão de Cristo, a gente não precisa dela, a minha intercessão é a que vale, eu perdoo o pecado de vocês. Isso que ele está fazendo é blasfemar de Deus. Isso é se colocar no lugar de Deus. Mas as pessoas percebem isso? A maioria não, porque o discurso religioso é muito bonito. Ele fala de amor? Fala. Ele prega a paz? Prega. Só que, na hora de perdoar os pecados, quem perdoa é Jesus? Não. Porque esse é um sistema de engano. É um sistema de engano, é o sistema do chifre pequeno. Ele está claramente atacando o santuário do céu. Eu vou prosseguir aqui. Mais uma notícia. E aqui diz assim, essa é de 2015, não é tão nova, mas também não é tão velha. Diz assim, Papa Francisco autoriza sacerdotes a perdoar mulheres que fizeram aborto. Os sacerdotes aí são os padres católicos. O Papa pode autorizar a padres perdoarem pecados? A perdoar o pecado do aborto? É isso mesmo que eu estou lendo? É isso mesmo. É isso mesmo que você está lendo. Isso é blasfêmia, sim ou não? Segundo a Bíblia, isso é blasfêmia. E quem que faz isso há mais de 1000 anos na história da humanidade? O chifre pequeno, segundo a Bíblia. E olha que absurdo. É um sistema de tão engano, porque aborto é pecado na Bíblia? Sim, aborto é um crime. Só que, segundo a Bíblia, quando nós cometemos qualquer pecado, e nos arrependemos desse pecado, e aceitamos a Jesus, pedimos perdão para Cristo dos pecados, Jesus, na mesma hora, ele perdoa os nossos pecados. Então, vamos lá meditar nesse contexto aqui dessa notícia. Uma mulher, quando ela comete um aborto, se 5 minutos depois, ela se arrependeu daquilo e pedir perdão para Deus, o que acontece? Jesus, ele intercede por ela naquele mesmo momento e perdoa esse pecado. E aqui o Papa diz, e agora nesse momento ele diz assim, olha, a partir de 2015 eu autorizo os padres a perdoarem as mulheres que praticaram aborto. Amigos, Jesus já perdoa isso desde sempre. Jesus perdoa qualquer pecado. Só que esse poder diz, não, antes eu não perdoava o pecado do aborto, mas agora eu perdoo o pecado do aborto porque eu virei bonzinho, porque eu sou legal e agora eu vou perdoar. Vejam, esse é o sistema do engano. Isso é um absurdo, isso é blasfemar contra Deus. Ele está atacando o santuário do céu. Em 2 Tessalonicenses 2, versículos 3 e 4, dizem assim, olha o que Paulo profetizou. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Amigos, Paulo aqui ele apresenta um homem da iniquidade, que é o chifre pequeno. E ele diz assim, que esse homem da iniquidade, ele se levanta contra Deus, mas de que forma? De uma maneira enganosa. E ele se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Quando o Papa diz assim, eu posso perdoar pecados, ele está se assentando no santuário como se fosse o próprio Deus, e ele pega o incensário na mão ali, como era feito no Antigo Testamento, antes de Cristo vir.
antes de Cristo morrer na cruz, e ele diz assim agora, a intercessão de Cristo não é mais necessária. Eu intercedo por vocês, eu perdoo o pecado de todos que têm Covid-19, eu perdoo os pecados das mulheres que cometeram aborto. Percebam que absurdo? Isso é o que o chifre pequeno faz. Ele se ostenta como se fosse o próprio Deus, blasfema contra Deus. João Calvino, um dos grandes reformadores da história da humanidade, ele comparou Daniel a Tessalonicenses, esse texto que acabamos de ler de Paulo. Ele diz assim, tanto Daniel quanto Paulo predizem que o anticristo se assentaria no templo de Deus. Entre nós é o pontífice romano, que fazemos líder e representante legítimo deste iníquo e abominável reino. Os nossos antepassados, amigos, os grandes reformadores da história da humanidade, eles acreditavam que o pontífice de Roma era o representante do chifre pequeno, o sistema papal que perseguiu, que matou, que levou pessoas à morte. Esse sistema que profere a mentira é o sistema abominável, é o iníquo da profecia. Em Hebreus 9:24 diz assim, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, ele não entrou em santuário da terra, ele entrou lá no santuário do céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Nós temos um intercessor, e esse intercessor sabe quem é? É Jesus Cristo, que morreu em nosso favor. 1 Timóteo 2:5 diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O único mediador entre nós e Deus, o Pai, é quem? É Jesus Cristo, porque ele veio como homem, venceu o pecado e morreu na cruz por nós. Diz o texto, é bem claro de Paulo aqui em Timóteo, Jesus é o único mediador. Mas no sistema religioso do chifre pequeno, quem que é o mediador? É o Papa, é os padres, é Maria, são os santos, esses que intercedem. Percebam? É um discurso de amor bonito, mas que pisa no sacrifício de Cristo, que rebaixa Jesus, ataca o santuário de Cristo. Esse é um sistema falso. É uma mentira, porque o único mediador, segundo a Bíblia, é Jesus Cristo. E louvado seja Deus por isso, que Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado. Então, a ninguém Deus concedeu autoridade para perdoar pecados aqui na terra. Nenhum ser humano pode fazer isso. Quem fizer está blasfemando contra Deus. Agora vamos ver mais um texto aqui. Daniel 7:25 diz assim, que o chifre pequeno proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. O chifre pequeno, a gente já viu que ele pisa na verdade. Além da intercessão de Cristo, ele ataca o Altíssimo. E como que ele ataca o Altíssimo? Mudando a lei do próprio Deus. O texto aqui é bem claro. Ele profere palavras contra o Altíssimo, mudando os tempos e a lei. O que significa os tempos e a lei? Vamos aqui falar rapidamente. O termo tempos, do aramaico zemini, que está lá em Daniel, capítulo 7, versículo 25, significa, denota tempo fixo. No contexto de Daniel, do livro de Daniel, em Daniel 2:21 é dito assim, é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. A palavra tempo aqui em Daniel 2:21 é a palavra em aramaico zemini, que é a mesma lá de Daniel 7:25. Em Daniel 2:21, o conceito dela é bem claro. Está dito assim que Deus é que controla o tempo da história. Deus controla o tempo profético. Ou seja, quando diz lá que o chifre pequeno tentaria mudar os tempos e a lei, tentaria mudar os tempos, significa que o chifre pequeno, ele quer controlar a história. Ele quer ser poderoso como o próprio Deus. Ele quer ter a prerrogativa de Deus, dirigir o curso da história. Só que ele não consegue fazer isso de uma maneira plena. E percebam, quando nós olhamos a história da Igreja Romana, da Igreja Católica Romana, a história do Vaticano, nós vemos ali nitidamente, muito claro nos livros de história, que o Papa mandou tirar reis na Alemanha, na Inglaterra, na Espanha, em Portugal. Vários reis foram levados à morte e foram trocados por interferência de quem? De Roma, do imperador romano, mas não o imperador, a Roma lá do passado, do animal espantoso, não. Agora a Roma papal, o chifre pequeno, que tentou mudar, controlar a história humana. Mas louvado seja Deus que a profecia diz que eles não dominariam para sempre. Só que o texto também diz o seguinte, que o chifre pequeno mudaria a lei. A lei. A lei de quem? A lei do Altíssimo. Se ele profere palavras contra o Altíssimo, ele também ataca a lei do Altíssimo. E como é que ele mudou a lei do próprio Deus? Qual que é a lei?
a palavra lei aqui, qual que é o termo em hebraico? A expressão cuidará em mudar os tempos e a lei. É importante destacar que o termo em aramaico é date. A palavra lei aqui é date em aramaico, que é traduzido por lei, em Daniel 7:25. Essa palavra aparece uma única vez no Pentateuco. O Pentateuco são os primeiros 5 livros da Bíblia escritos por Moisés, e está lá em Deuteronômio 33:2. Essa palavra lei é uma referência à lei dos 10 mandamentos. Se você ler Deuteronômio 33:2, você vai ver que ele está falando da lei dada lá no Monte Sinai. A lei que foi dada para Moisés, que é a lei moral de Deus, os 10 mandamentos. Essa lei, que é date em aramaico, que é a lei que o chifre pequeno ataca. Então, agora nós vamos ver aqui uma comparação entre, não sei se você vai conseguir ler aí tudo, porque fica pequenininho na tela, mas nós temos aqui uma comparação entre a lei de Deus, que foi dada lá em Êxodo 20, e o catecismo romano. Porque Deus tem os seus 10 mandamentos, mas a Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, criou também seus próprios 10 mandamentos. Só que vamos aqui comparar os 10 mandamentos de Deus, da Bíblia, e os 10 mandamentos da Igreja Romana. Primeiro mandamento de Deus: não terás outros deuses diante de mim. Qual que é o primeiro mandamento do catecismo romano? É amar a Deus sobre todas as coisas. É parecido, mas não é igual. Mudou as palavras, mas a essência acaba sendo a mesma, tá bom? Mas vamos lá, até aqui nenhum grande problema. Mas agora vamos ao segundo mandamento. O segundo mandamento da lei de Deus: não farás para ti imagem de escultura, não a adorarás. Então, nós não podemos fazer imagens de escultura. Vamos ao segundo mandamento do catecismo romano: não tomar seu santo nome em vão. Percebam? O segundo mandamento da lei de Deus foi tirado do catecismo, não está no catecismo. Amigos, quem faz isso está se colocando no lugar de Deus. Quem troca a lei de Deus, altera, essa pessoa está blasfemando. E não é um ser humano, isso é um sistema. É um sistema, um poder que já reina há muitos séculos. E ele tirou claramente o segundo mandamento, que não pode adorar imagens e esculturas. E aí, o que fizeram? O terceiro mandamento eles colocaram como segundo: não tomar o nome de Deus em vão. Então, o segundo mandamento foi colocado, já que eles tiraram realmente, claramente, na maior cara de pau, tiraram o segundo mandamento e colocaram o terceiro no lugar do segundo, que continuou igual, mas trocaram de posição porque ficou faltando um. Quando nós vamos ao terceiro mandamento da lei de Deus, diz que não tomará o nome do Senhor em vão. Aí, como eles ficaram faltando um, o terceiro virou segundo no catecismo. No quarto mandamento da lei de Deus, dado em Êxodo 20, diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Deus instituiu um dia de adoração lá no Jardim do Éden. E ele disse assim, antes mesmo de entrar o pecado no mundo, antes mesmo de entrar o pecado. E aí Deus falou, olha, vocês vão me adorar um dia especial toda semana, e esse dia é o sábado. O que diz no catecismo? Vamos ao terceiro mandamento do catecismo. Já que eles tiraram um, a gente tem que ir para o terceiro: guardar domingos e festas. Eles trocaram na maior cara de pau. Deus diz para guardar o sábado e eles dizem, não, nós vamos guardar o domingo agora. Por quê? O domingo era um dia romano de adoração. Eles adoravam o sol no Império Romano, no dia de domingo. Vamos continuar. Honra teu pai e tua mãe, tem na lei de Deus. Honra teu pai e tua mãe também tem no catecismo romano. Ok. Sexto mandamento da lei de Deus, não matarás. Tem não matar no catecismo. Sétimo mandamento, não adulterarás. No catecismo também tem não adulterar. Eles mudaram, falaram não pecar contra a castidade, dá uma ideia parecida, mas aí já há uma mudança nas palavras e tem mais significados. Mas vamos lá, porque a ideia é quase parecida. 8, não furtarás. No catecismo também diz não furtar. A lei de Deus, 9º mandamento, não dirás falso testemunho. No catecismo também fala não levantar falso testemunho. Mas agora eu vou chegar no 10º mandamento. O 10º mandamento da lei de Deus diz assim: não cobiçar a casa do teu próximo, nem a mulher do teu próximo, nem as coisas do teu próximo. O que o catecismo romano fez? Como o segundo mandamento, que era adorar a imagem, eles tiraram, o que eles fizeram? Ficou faltando um mandamento. Para não ficar sendo 9, eles dividiram o 10º. Olha que absurdo. No 10º mandamento fala que a gente não pode cobiçar nada do próximo. A mulher, o carro, a casa, os animais, a gente não deve cobiçar nada. E aí o que eles fizeram? Eles falaram assim, dividiram. O 9º é não desejar a mulher do próximo, e o 10º é não cobiçar as coisas do próximo. Então separaram a mulher, o pecado ali sexual de cobiçar a mulher do outro,
e disseram e colocaram o 10º como cobiçar as coisas do próximo. Olha que absurdo. A essência do 10º mandamento da lei de Deus é não cobiçar tudo. E aí eles separam cobiçar a mulher e cobiçar as coisas. Não faz sentido. Para que isso? Deus está falando de cobiça, de um assunto só. E eles separam para não ficar estranho, ficar só 9 mandamentos. Porque esse é o sistema do engano. Se ficasse 9, ia ficar muito claro que a Bíblia é de 10, agora o catecismo diz 9. Então eles deixam 10 e parece que está igual, mas não está igual. Amigos, isso é se colocar no lugar de Deus, isso é blasfemar. Eu vou prosseguir aqui. Olha o que o Vaticano, sobre o Vaticano, que é um poder político-religioso. O Vaticano, que é um poder político-religioso, ele tem uma igreja. E essa igreja se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Olha, romana. O poder do chifre pequeno, ele sobe da cabeça do 4º animal, que na profecia é Roma. O chifre pequeno sobe da cabeça do Império Romano. Ou seja, ele tem influência romana. Ele está ligado ao Império Romano que existiu no passado. E a sua igreja católica chama romana. Por que colocou romana? Porque tem influência de Roma, do Império Romano que caiu. A sede está em Roma. A sede do Vaticano é exatamente no mesmo lugar que ficava o Império Romano, o 4º animal. Ou seja, é uma continuação daquele império. A sua arquitetura é romana. Lá, se for no Vaticano, a arquitetura das igrejas são todas romanas. O idioma oficial do Vaticano é o latim. Por que eles permanecem com esse idioma? As missas, até um tempo atrás, eram todas em latim. Por quê? Porque é a língua de Roma, que era na antiguidade. O líder máximo do império da Igreja Católica se chama Pontífice Máximos, que é o mesmo título usado pelos sacerdotes pagãos lá no Império Romano. O sistema de adoração é romano, é pagão. Adorar imagens, adorar no dia do domingo, dia do sol, isso é um sistema pagão, é um sistema romano que foi copiado, introduzido. Houve uma aliança política religiosa na ascensão desse poder do chifre pequeno. E por isso que eles pegaram ali elementos do Império Romano para dominar, para ter o seu poder. Toda vez que a política e a religião, amigos, se unem, sempre há jogo de interesses, há trocas. E há trocas nesse poder para manter o poder religioso, foi envolvimento com o poder político. Olha o que diz num livro de um estudioso de profecia chamado Vanderlei Dornelles. Ele fala assim, a capital do sistema papal era a mesma ocupada do Império Romano. Amigos, o Vaticano fica no mesmo lugar que ficava a sede do Império Romano. Não sei se você sabe, mas o Vaticano fica ali em Roma, na Itália. E é um país dentro da Itália. É muita coincidência, não é? Não, não é coincidência, isso é a profecia. O chifre pequeno está ali. Todas as características nos mostram que é um chifre pequeno. Isaac Newton, que era um físico famoso, estudioso das profecias, ele disse assim, ó, o chifre pequeno deve se buscar entre os 10 reinos do Império Romano Ocidental. Ou seja, aqueles 10 povos bárbaros que fizeram minar ali o Império Romano. Nós já estudamos isso na semana passada, então vou passar rapidamente, porque já atingimos aqui o nosso tempo. Mas o início da supremacia papal aconteceu quando? Quando os 3 chifres dos 10 da cabeça do animal foram arrancados. E isso aconteceu quando os érulos, vândalos e ostrogotos foram destruídos, por fim, no ano 538. Em 1798, cumprindo a profecia, Napoleão Bonaparte mandou prender o Papa. E a Europa acreditou que o papado não teria mais nenhuma supremacia, nenhum poder mais, nenhuma influência política sobre o mundo, como aconteceu durante 1260 anos. Mas será que o papado não terá mais, nunca mais terá poder? Nós vimos na semana passada que esse poder, o chifre pequeno, ficaria até a volta de Cristo. Hoje, por conta de 1798, do que aconteceu com Napoleão Bonaparte, tirou os poderes políticos ali, momentâneos do papado. O que acontecerá? Como o chifre pequeno atua hoje, e agora eu gostaria de chegar na parte, agora é a parte final, o último versículo que vamos estudar nessa tarde e noite agora já. Apocalipse 13, versículo 3. A gente viu o chifre pequeno ao longo da história. Ele perseguiu, matou, e ele se coloca no lugar de Deus, mudou a lei de Deus, ele diz que perdoa pecados. Mas olha o que diz Apocalipse 13, 3. Então viu uma de suas cabeças como golpeada de morte. Mas essa ferida foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Quando aconteceu o golpe de morte do papado?
Ele recebeu um golpe em 1798, quando Napoleão Bonaparte mandou prender o Papa Pio VI, levou ele para a França, ele foi exilado lá e depois ele foi morto. Nesse momento, o poder político foi minado desde o chifre pequeno. Conforme a profecia já tinha dito, diria que ela teria um golpe, o chifre pequeno receberia um golpe de morte. Só que ele não morreria completamente. Diz assim o texto, essa ferida seria curada. Qual é o tempo que nós estamos vivendo hoje? O que o chifre pequeno está fazendo hoje? O chifre pequeno hoje, ele está em processo de cura. E quando essa ferida for curada, amigos, a terra toda seguirá o poder do chifre pequeno. O chifre pequeno hoje, você pode dizer, olha, o poder papal não tem nenhuma grande influência no mundo hoje. E realmente não tem influência mundial hoje, assim, no sentido de determinar, tirar um presidente e colocar outro. Hoje ele não tem. Mas diz a profecia que chegará o tempo onde essa ferida será curada. E esse é o tempo que nós vivemos, onde o chifre pequeno está sendo restaurado paulatinamente a sua influência e o seu poder. Eu gostaria de agora finalizar dizendo para você sobre Jesus Cristo. Jesus, amigos, ele é o nosso intercessor. Qualquer poder, sistema religioso do mundo, sistema político, não tem autoridade. Por mais que eles possam falar, olha, eu perdoo os pecados, isso é obra do engano, isso é mentira. Porque o único que pode perdoar pecados é Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador. E louvado seja Deus, porque Jesus morreu por mim e por você. Mas talvez você esteja se perguntando, mas e como é que fica os católicos? Já tem milhões de católicos pelo mundo. Amigos, Deus, ele não leva em consideração o tempo de ignorância. Então, aqueles católicos que são fiéis, que acreditam que o Papa realmente é o representante de Deus, que ele pode perdoar pecados, e essa pessoa não conhece essa verdade bíblica, não conhece as profecias, nunca teve acesso a isso, Deus aceita a sinceridade dessa pessoa. Deus vai julgar o sistema papal. Os líderes que estão praticando esse engano, eles serão condenados no dia do juízo final. Eles sim. Mas as pessoas que são fiéis, Deus as aceita na sua sinceridade, porque eles não conhecem a luz, eles não têm esse entendimento. Agora, a partir do momento em que essas pessoas têm o entendimento desse assunto, aí eles já são responsáveis por essa verdade e já entendem que o nosso único intercessor é Jesus Cristo. Eu não sei a sua religião, qual igreja você segue, se você é católico ou não, mas eu digo para você, né, nesse momento, com o coração aberto, e creio que o Espírito Santo está aqui neste momento, e ele está falando ao seu coração, se você pertence a esse sistema religioso, e você foi sincero até então, Deus, ele entende isso, só que você não pode continuar lá nesse sistema religioso, porque esse é o sistema do engano, é o sistema do chifre pequeno. Então eu espero que você tenha entendido isso, e que você fique com essa verdade, que Jesus é o único intercessor entre Deus, o Pai, só tem Jesus Cristo. E Ele nos ama e Ele perdoa os nossos pecados. Que Deus abençoe a minha e a sua vida. E até a aula 9, a aula da semana que vem, onde nós vamos compreender mais detalhes sobre essas profecias que temos estudado até então. Que Deus te abençoe. Amém. Obrigado, William, pela explanação da palavra. Obrigado, amigos, por terem participado mais uma vez conosco. Eu quero... acho que a Elisa levantou a mão. Você quer falar, Elisa? Pode soltar o microfone. Acho que a Elisa levantou a mão, ela quer falar. Se você quiser falar, Elisa, fica à vontade. É só soltar seu microfone. Clica na tela, vai aparecer... Ah, tranquilo? Ah, então tá bom. Ótimo. Ela já respondeu aqui. Então, meus irmãos, olha só. Queremos agradecer a sua participação, né? Queremos... expressar aqui nossa gratidão por você ter participado e quero lembrar para vocês o seguinte, olha, nós estamos praticamente na metade do nosso curso, né? A próxima aula será a aula 9, já é a metade do nosso curso. Então, veja só, se você participou até agora, não faz sentido você deixar o estudo, porque você viu que agora, efetivamente, a partir desses últimos estudos, a gente tem colocado coisas aqui sobre a mesa, vamos dizer assim, né? Usando até uma gíria, uma expressão, mas colocando coisas sobre a mesa que, com certeza, vocês não tinham tido acesso. E nós temos muito mais coisa para apresentar para vocês acerca das profecias que vão abrir a mente de vocês e revelar coisas fantásticas para vocês. Então, por favor, a semana que vem nós temos um desafio grande, porque a semana que vem é final do Campeonato Paulista. Eu sei que nós somos brasileiros, todos gostamos de futebol e etc., mas não vamos, por favor, deixar isso atrapalhar.
O nosso momento de estudo aqui, 5 horas da tarde, temos um compromisso, e a semana que vem nós vamos estudar um pouquinho sobre o outro personagem que surge na profecia, agora de Apocalipse 13, porque a gente estudou uma parte da Apocalipse 13, a gente vai terminar de estudar Apocalipse 13 agora para não ficar faltando. Então a gente estudou quem é a primeira besta, a gente vai estudar agora quem é a segunda besta, e aí vai fechar, vai começar as coisas, vai começar a fazer muito mais sentido para vocês, vai começar a fechar como um quebra-cabeça. Então, por favor, faça planos de estar aqui conosco. Só lembrando que todas essas aulas elas estão gravadas, nós estamos disponibilizando lá no chat, no nosso grupo de WhatsApp para você, então você pode rever essas aulas para poder tirar dúvidas, e se você tiver dúvidas durante a semana, nós vamos mandar aí o formulário, e você pode também estar pedindo explicações, e a gente pode estar dando mais detalhes para vocês, tudo bem? Então, como não tiveram perguntas hoje, eu vou pedir para o William, por favor, encerrar com uma oração, e a gente, então, encerra aqui a nossa transmissão nessa tarde. Amém. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos aí onde você está, na sua casa, e vamos falar com Deus. Eterno Deus, Criador dos céus e da terra, nosso Redentor, Jesus Cristo, nós te pedimos neste momento, ó Pai, perdão pelos nossos pecados. Nós sabemos que somos falhos, somos pecadores, nós pecamos contra Ti, ó Pai, mas nesse momento nós abrimos o nosso coração e entregamos a nossa vida novamente em Tuas mãos. E pedimos que aí no santuário, onde o Senhor está, pedimos que o Senhor novamente manifeste o Teu amor, a Tua misericórdia para conosco junto ao Pai, pedindo, clamando pela nossa salvação, pelo perdão dos nossos pecados. Agradecemos a Ti, ó Pai, não apenas pela salvação, que é o mais importante para nós, mas também te agradecemos neste momento pela verdade que o Senhor tem nos mostrado das profecias. O Senhor nos mostrou nessa aula que só há um intercessor, que é Ti, que é Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos esclarecido isso. Nenhum homem, por mais boa vontade que tenha, não pode ocupar o lugar que é de Cristo, que mostrou o seu amor lá na cruz do Calvário por nós. Obrigado por nos apresentar essa verdade. E nos ajude, ó Deus, a continuarmos com esse empenho, com esse desejo de estudar mais a Tua palavra e aprender verdades importantes da Bíblia. Que Deus abençoe a cada um de nós e faça prosperar a nossa vida espiritual. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Amém. Obrigado.